Fala pessoal, e aí, boa noite, tudo bom? Então, este vídeo ele diz respeito a uma coisa muito importante. O título do vídeo é quase uma brincadeira sobre isso, né? Em que sentido? Se você entendeu isso, se você percebeu isso que nós vamos comentar aqui, então você percebeu o fundamento da educação, de estudar, de se dedicar, tá? Conversando com uma série de amigos e passando por algumas experiências, né? Acabei que eu lembrei de três, para tratar desse assunto, eu acabei definindo três eventos para comentar com vocês, que de certa forma ilustram aquilo que é o fundamento da educação. Né? O primeiro evento que eu tenho para trazer para vocês foi de um livro que eu li na adolescência e marcou, mudou a minha vida e a forma com que eu lidava com as coisas. Né? Chama Fernão Capelo Gaivota. Conta a história, é simbólico, então conta a história de uma gaivota que passa por diversas situações e dedica a sua vida a fazer o voo perfeito. Né? Então, na verdade, esse voo perfeito acaba se transformando num símbolo de uma série de outras coisas. Seria aquele momento em que a gente coloca uma meta para atingir e, na verdade, acaba se transformando para conseguir atingir essa meta. Tá? O segundo evento que eu vou fazer menção é sobre a fala de um monge, né? Num filme, num seriado que eu assistia, que eu acompanhei, e essa parte eu achei absolutamente sensacional, porque a história desse personagem, que é um monge, é uma história muito bem construída, muito interessante, e tem umas pitadas de filosofia que eu adoro. Então, basicamente, o que a gente tem é o seguinte: este monge, que é oriental, ele está conversando com um italiano, né, com um sujeito que vem do Ocidente, e ele começa a questionar esse italiano sobre o que ele vai explicar para as pessoas no Ocidente, que seria essa expressão Kung Fu. Né? E aí ele, como neste momento do filme, da situação, ele tem um certo desprezo pelo italiano, ele vai dizer o seguinte: eu acredito que você vai dizer lá que Kung Fu é uma luta. E ele diz, não é isso. Né? E aí o que ele simboliza o Kung Fu de uma maneira muito interessante, que é o seguinte: ele diz, ó, o Kung Fu, na realidade, é a arte suprema que você adquire pelo esforço e pela dedicação, certo? Então ele vai dizer que um grande poeta, quando trabalha bem o texto e consegue criar um texto importante, ele alcançou o Kung Fu. E aí ele vai dizer, um pintor, um calígrafo que criam elementos visualmente belos, coisas chamativas que despertam teu interesse, tua atenção, eles têm Kung Fu. O cozinheiro, o faxineiro que varre o chão com dedicação, buscando fazer aquilo que em sua plenitude seria varrer, o servo que se dedica a fazer um trabalho magistral, todos esses podem ter Kung Fu. E aí ele vai dizer o seguinte: a única maneira de se adquirir Kung Fu é pela prática, pela preparação e pela repetição interminável daquilo que você quer aprender, daquilo que é a tua meta a ser atingida. Né? Então, quando ele trata disso, ele vai dizer o seguinte: é essa dedicação plena, essa vontade de ir lá e transformar aquilo numa parte sua e, ao fim do processo, apresentar aquilo e ter orgulho, porque aquilo, na verdade, representa a tua dedicação, o teu esforço, isso é Kung Fu. Né? E ao procurar esse trecho, eu acabei encontrando um outro trecho de um outro seriado que eu adoro, mas que não posso citar aqui o nome,
mas que tem uma cena genial, foi uma cena que foi esperada, que fez quem acompanhou essa série de diversas temporadas, 4, 5 temporadas, uma cena magistral. Eu descobri que o ator e o diretor regravaram essa cena 19 vezes para conseguir o efeito que eles conseguiram passar para o filme, né? Então, parte disso é a ideia de que o teu compromisso, o teu comportamento, a tua dedicação, a maneira como você escolhe as metas e como você vai construindo, se transformando para atingir essas metas, faz parte da educação. Por isso as escolas, na verdade, são grandes fases de experiência para que você consiga desenvolver esse grau de comprometimento e atingir essas metas e resultados de tal forma que depois você vai levar isso para o resto da vida, para a sua faculdade, para a sua pós-graduação e depois para as empresas onde você vai trabalhar. Fundamentalmente o que se quer é que você consiga atingir esses resultados memoráveis através da dedicação. Recentemente eu fui a uma feira de ciências em que eu vi Kung Fu o tempo inteiro, fui cercado pelo Kung Fu, essa dedicação, essa vontade, esse interesse de participar, de explicar, de demonstrar, tudo isso torna todos aqueles que se dedicaram pessoas que estão cumprindo as metas que se colocaram, né? E isso é muito legal. Vou terminar lembrando que tem uma aluna que ela recentemente me disse que não tinha ficado satisfeito com o resultado dela numa atividade. E eu brinquei desafiando ela, dizendo: eu quero que você tire 10 e esfregue na minha cara, né? Para que esse compromisso, esse resultado, simbolize esse compromisso. Não vai ser de primeira. Não é fazendo uma vez por mês, aleatoriamente, que você vai conseguir esse grau que nós queremos, essa dedicação, esse resultado que te destaque, como diz o monge, prática, preparação e repetição. São fatores fundamentais para você conseguir atingir as metas que você mesmo tem que colocar na sua vida, tá bom? Então, tudo de bom para vocês, até mais, tchau, tchau.